Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira, né? Iniciando mais uma semana. Que você tenha uma semana muito produtiva e, como eu sempre faço, eu gravo vídeos aqui de dentro do carro, meu local de trabalho, minha ferramenta de trabalho. Esses dias eu estava lendo sobre Amós, embora não seja isso que eu vou falar hoje, mas em Amós, se eu não me engano, capítulo 7, versículo, deixa eu ver aqui, 7, versículo, deixa eu ver se é isso mesmo, Amós capítulo 7, versículo 14 e 15, diz assim: respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Ou seja, ele não tinha nenhuma ligação com o sistema religioso daquela época. E ele disse: mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que eu não sou bispo, não sou pastor, não tenho ligação nenhuma com nenhum sistema religioso, com nenhuma instituição religiosa. Isso não significa que eu não vá, por exemplo, ou que eu seja contra as pessoas se reunirem, ou que se eu for convidado para dar uma palavra, contar um pouco da minha experiência em algum lugar, eu vou. Aliás, é o que eu vou fazer domingo agora, dia 21, às 10 horas da manhã, no Seixal, um lugar maravilhoso. Eu vou estar lá no bairro Novo, na rua Santa Terezinha, junto com o irmão Rui. Não posso estar fisicamente com o irmão Salvador, porque ele já partiu, ele já foi para a glória, mas eu vou estar lá. Considero muito o irmão Rui e vou estar lá. Ele me convidou para dar uma palavra. Inclusive, se você é de Portugal, de Lisboa, e você quiser estar conosco domingo às 10 horas da manhã, lá na rua Santa Terezinha, 3B, tá? Ali onde os irmãos lá se reúnem, eu vou estar. Então eu não sou bispo, não sou pastor, não tenho ligação nenhuma com nenhuma denominação. Eu sou motorista de aplicativo, mas tenho um chamado, acredito nisso, e é sobre esse chamado e sobre o que eu acredito que eu vou falar daqui a pouco para você. Mas antes, vamos ouvir um hino com a nossa irmã Delmira Matos. Ela sempre nos manda hinos para nós colocarmos aqui para os irmãos, e ela mandou agora um hino antigo do Nelson Ned, Quando Eu Falo de Jesus. Vamos ouvir. Vou ouvir aqui. Maior do que eu sou.
lembrando, né? Saudades do Nelson Nedes. Saudades. Veja, meu irmão e minha irmã, existem coisas que são irrevogáveis. Por exemplo, eu estava pesquisando o que significa essa palavra irrevogável. No dicionário diz o seguinte: irrevogável, né? Qual é o significado de irrevogável? No dicionário Priberan diz que irrevogável é algo que não se pode revogar, definitivo, que não torna atrás. Por exemplo, quando você passa uma procuração para alguém e essa procuração ela é irrevogável, ou seja, você não pode voltar atrás. Não tem como voltar atrás. E veja só, o apóstolo Paulo, ele fala que os dons e também o chamado, eles são irrevogáveis. Ou seja, quando Deus concede um dom, dá um dom, porque o dom é uma dádiva, é um presente, né? Então, ele não volta atrás. E o chamado também. Eu vou ler aqui em algumas versões da Bíblia, Romanos capítulo 11, versículo 29. Por exemplo, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, quer dizer, Deus não volta atrás. Na nova versão internacional diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Na versão Almeida revisada em prensa bíblica, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Já na versão Almeida revista e corrigida diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Já na versão nova tradução na linguagem de hoje, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Na versão King James, de 1999, diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, quer dizer, não volta atrás. Quando a pessoa ela tem um chamado de Deus para anunciar a palavra, então esse chamado foi dado por Deus. Então ela vai continuar o seu chamado, independentemente de denominação religiosa. Independente. Não importa se a pessoa, por exemplo, pertence ou não pertence a uma denominação religiosa. Ela tem um chamado dela. Então ela vai continuar falando do amor de Deus, porque isso está dentro dela, foi algo que Deus colocou nela. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar isso dela. Ela vai levar essa palavra até os últimos dias da vida dela aqui nesse mundo. Então ela vai pregar, ela vai anunciar. E é isso que eu trago dentro de mim. Eu trago dentro de mim isso. Eu tenho certeza que eu tenho um chamado, e esse chamado foi dado por Deus. Ele não foi dado pelo homem. Ele é irrevogável, Deus não volta atrás. E outra coisa que Deus não volta atrás são os dons. E o dom, um dos dons gratuitos de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Por isso você não perde, meu irmão. Quando falam para você que você perde a sua salvação,
estão tentando lhe colocar medo. É isso. Na versão King James atualizada, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus, dom que é irrevogável, gratuito, não tem que pagar nada, é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. João Ferreira de Almeida atualizada: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E qualquer outra versão você vai encontrar da mesma forma, você vai encontrar da mesma maneira. Você não perde a sua salvação. Mas alguém vai perguntar assim: mas espera aí, e o que acontece então, por exemplo, e me fizeram essa pergunta, né? O que acontece com prostitutas, com lésbicas, com homossexuais, esse pessoal que vive assim? E eu achei engraçado essa pergunta, porque normalmente se perguntam sobre a salvação dos homossexuais, das lésbicas, dos adúlteros, por exemplo, enfim, homossexuais, adúlteros, prostitutas, normalmente crimes, normalmente esses pecados ou essas obras da carne. Eu achei engraçado porque ninguém fala do glutão, né? Porque a mesma Bíblia que fala dessas pessoas, ou pessoas que tiveram essa escolha, essa opção, fala também do glutão, de quem come muito, fala também do mentiroso, fala do cão, os cães ficarão do lado de fora. Que cães são esses? Será que é um cachorro, um animal? Isaías fala que cães são pastores, mercenários, ficarão de fora. Mas eu vejo que, mesmo inconscientemente, existe um certo preconceito com essas pessoas, sabe? E às vezes querem determinar se a pessoa foi salva ou não antes mesmo da pessoa morrer. Eu faço uma pergunta: o ladrão na cruz, ele era o que antes? Ele era ladrão, né? Quem garante que essas pessoas se converterão? Jesus falou algo sobre a questão das prostitutas, por exemplo, né? Jesus falou que meretrizes, né? Aliás, em Mateus 21, se eu não me engano, Mateus 21, Jesus fala algo a respeito disso, né? Ele fala a respeito disso. Mateus 21, deixa eu achar aqui, Mateus 21, eu acho que é Mateus 21 mesmo. Veja que às vezes, até de uma certa forma inconsciente, a pessoa às vezes ela tem um certo preconceito. Mateus 21, 32 diz assim: porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Quer dizer, publicanos eram considerados ladrões, e meretrizes, prostitutas, e creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. E numa outra passagem, Jesus fala também para os religiosos que publicanos e meretrizes vos precedem no reino. Precedem, quer dizer, vão entrar primeiro do que muitos religiosos. Meu irmão, minha irmã, eu sei que muitas vezes você pode não fazer, ou aliás, você pode fazer isso até sem uma certa consciência, porque às vezes somos assim. Mas eu percebo que há um certo preconceito com prostitutas, com homossexuais, com pessoas que cometem
essas obras da carne, como se esses erros fossem maiores ou piores do que a mentira, do que a glutonaria, do que, por exemplo, a avareza, né? Do que outras coisas que às vezes passam despercebidas e que são às vezes até de uma certa forma, não que são piores, mas são camufladas, são coisas assim, sabe? Por exemplo, os mercenários mesmo, aqueles que sabe, em vez de levarem a palavra pura, limpa para as pessoas, ficam explorando, mas ninguém fala, poucos falam. Então, veja, eu não posso dizer quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Eu prefiro acreditar, meu irmão e minha irmã, na salvação das pessoas, mesmo que ela leve uma vida, sabe, que aos nossos olhos não seja uma vida que nós temos como um padrão de moralidade, mas eu não conheço o coração da pessoa, eu não sei o dia de amanhã, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem garante que essa pessoa vai se converter, que ela vai ser chamada, ou que ela é escolhida? Quem é que garante isso? Por que ficarmos com esse preconceito? Fulano não foi para o céu, fulano está no inferno, fulano não é salvo. Quem somos nós para decidirmos isso? Deixa Deus decidir isso, meu irmão e minha irmã. Quanto a nós, amemos, pratiquemos o bem, procuremos de alguma forma, de alguma maneira, olhar com os olhos de Cristo para as pessoas. Tá bom? Fica aí essa mensagem, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas deixa aí essa mensagem, reflita, tá bom? Os dons e o chamado, eles são irrevogáveis. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus, não é por meio das nossas obras, não é por meio das nossas justiças. Eu quero agradecer também as pessoas que têm entrado em contato comigo e têm pedido para ajudar, para colaborar. Então, se você quer nos ajudar, colaborar voluntariamente, tem aí na descrição do vídeo como você pode fazê-lo, tá bom? Que tenham todos uma excelente semana, um dia ótimo de trabalho, um forte abraço e vamos em frente.